E agora no Jornal da Rede Alesp desta segunda-feira, o nosso contato é com a doutora Angélica Nogueira, diretora da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Ela nos fala aí sobre os médicos que também ficam doentes pelo coronavírus. Doutora Angélica, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Olá, muito bom dia. Obrigada pela oportunidade de compartilhar os desafios nesse momento da Covid. Exato, doutora. A gente recebe aí as notícias no dia a dia que muitos profissionais da saúde estão contaminados com a Covid-19. Doutora, qual que é o cenário neste momento? Bom, então, a gente ainda não tem dados oficiais do Brasil de qual é a porcentagem de profissionais de saúde diante do número total contaminados. Mas a gente já tem dados de países que estão à frente da gente na pandemia, como a Itália, como a Espanha, a China. Então, esses números são muito preocupantes, porque do total de contaminados, na Itália, 9% são profissionais de saúde. Na Espanha, essa porcentagem chegou a 13%. Então, além de ter que estar à linha de frente, do estresse psicológico que isso significa, há de fato um risco maior para profissionais de saúde se contaminarem do que para outros cidadãos. Doutora, aqui é a Amanda, obrigada por participar aqui do nosso Jornal da Rede Alesp. A senhora citou que esses profissionais, alguns acabam ficando doentes, são contaminados pela Covid-19, mas que esses profissionais também sofrem com o estresse. Como é que as unidades têm lidado com isso? Esses profissionais têm recebido algum tipo de ajuda, de acompanhamento? Qual que é a situação atual? Amanda, bom dia. Esse dado é importantíssimo. É tudo muito novo, esse enfrentamento da pandemia, e, de fato, a gente tem que compartilhar as experiências positivas que algumas instituições têm tido. Bom, primeiro, em relação a esse estresse psicológico, esse burnout acentuado dos profissionais de saúde, alguns cientistas definem isso como a quarta onda da pandemia, que a quarta onda será esse acometimento psicológico de todos, mas para os profissionais de saúde, essa quarta onda ela é mais precoce e mais intensa. Por exemplo, na China, 1/3 dos profissionais de saúde relataram insônia durante a pandemia. Então, é fundamental que a gente estabeleça estratégias de enfrentamento nas nossas instituições de saúde. É importante que as lideranças criem grupos de apoio aos médicos e aos demais profissionais de saúde. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que eu estou representando aqui nessa entrevista, a gente criou o Equilíbrio na Travessia e com uma série de ferramentas de apoio para os nossos membros oncologistas. Podemos citar algumas ações. Primeiro, webinars em que a gente expõe estratégias de enfrentamento, como equilibrar a vida pessoal e profissional nesse momento, como fazer seu diário para que o dia não seja tão tenso, também seja proveitoso, quais ferramentas usar de aplicativos, há muitos aplicativos para prática de atividade física, yoga. A SBOC está oferecendo aos seus membros a prática de yoga por aplicativo gratuito também, e ouvir as pessoas, ouvir seus medos e traçar estratégias para a segurança. Agora, doutora, nesse momento, qual, na sua visão, é a maior preocupação dos profissionais de saúde que vivem esse estresse, né? Não só de uma doença que ainda é desconhecida na sua totalidade, como também a sua vida pessoal e a sua rotina do dia a dia? Eu acho que é uma soma de tudo. Os medos são uma soma. Então, primeiro, a gente tem esse medo objetivo de se infectar. É um instinto até de sobrevivência. Eu acho que ficará para sempre essa marca maravilhosa dos profissionais de saúde saindo no momento de medo, enfrentando para ajudar a sociedade. Até acho que é o grande lado positivo dessa pandemia toda, é a gente ver a coragem, o humanismo desses profissionais. Mas, de fato, há esse medo de se infectar. O profissional de saúde, ele tem também o medo de propagar a infecção. Como o início exato que a gente inicia a propagação da infecção, ele não é tão certo, esse é um medo também que aflige muitos profissionais, de infectar pacientes
e de infectar também seus familiares. Isso tem levado a muitos profissionais de saúde no mundo todo a propor uma forma de isolamento mais radical do que de outros profissionais. Então, além do trabalho ser pesado, muitos morando fora dos seus domicílios ou fazendo um isolamento dentro dos seus domicílios, mesmo não tendo confirmação da infecção, que é uma estratégia mais rígida do que a feita por outros profissionais. Isso é claro que tem mais impacto psicológico. A gente também tem preocupação, assim como toda a sociedade, com os impactos financeiros. Então, enquanto os sistemas de saúde estão sobrecarregados nas suas UTIs, há paradoxalmente uma ociosidade. Os Estados Unidos já estão com dados de redução de mais de 50% de consultas em praticamente todas as especialidades. Redução também muito significativa no número de cirurgias. Tem hospitais no Brasil relatando 90% de redução dos seus movimentos. Então, isso para os profissionais de saúde em geral tem sido uma preocupação. Muitos hospitais, paradoxalmente, até demitindo funcionários que não estão envolvidos diretamente no cuidado da Covid. Doutor... Então, assim, é um momento que a gente também quer ser cuidado e a gente precisa sair para cuidar. Trabalhar as estratégias de resiliência é fundamental para a gente ter as nossas equipes de saúde equilibradas para esse enfrentamento. Doutora, a senhora citou que muitos profissionais de saúde acabam tendo que lidar com medo de se infectar e também com medo de infectar outras pessoas. Como é que tem sido a rotina desses profissionais, né, que têm filhos, que no final do expediente voltam para casa? Como é que esses profissionais têm lidado? Quais são as estratégias adotadas para, de alguma forma, né, minimizar, para que eles não levem essa doença para casa, tentem proteger a família de alguma forma? Bom, então, as estratégias, as mais importantes, elas estão no lidar com o paciente suspeito. Então, o que o profissional de saúde precisa de fazer é se proteger de maneira responsável com os EPIs. Isso não depende só dele, também depende da disponibilização dos EPIs. Então, tudo que for possível para evitar o contágio, a maneira mais segura para ele não propagar, é ele não pegar a doença. Então, além do uso correto, a retirada correta, foi muito relatado mundo afora, as autocontaminações no momento de tirar os equipamentos, né? Então, usou tudo corretamente, mas na hora de despir, a pessoa acaba tendo contato com uma superfície externa que estava contaminada e se contaminar. Além disso, a chegada em casa, né, que já foi muito divulgado, retirada da roupa, tomar o banho à chegada. E existem profissionais cujo risco é muito alto, principalmente aqueles que trabalham em UTIs dedicadas, tem sido defendido por muitos o isolamento dessas pessoas, das suas famílias, especialmente de parentes idosos, né? E alguns hotéis, algumas instituições oferecendo hospedagem gratuita para que essas pessoas possam ficar fora dos seus domicílios. E alguns locais também o isolamento dentro da própria casa. E esse isolamento vai desde o quarto até de todos os utensílios de uso, né, de copos, talheres, etc. Isso, claro, nos casos de pessoas que trabalham diretamente com pacientes sabidamente infectadas pela Covid, esse cuidado extremo pode ser bem-vindo. Agora, doutora, por exemplo, os profissionais que trabalham em hospitais e atendem em consultório, quais os cuidados que ele tem que tomar? Eles têm que fazer o atendimento presencial também? Tem essa rotina? Tem feito essa rotina? Ou a maioria das consultas hoje são por teleconferência? Bom, primeiro, um número muito grande de consultas já foi reduzido. Então, as consultas que estão sendo feitas no momento são consultas de pacientes que precisam de tratamento, continuar seus tratamentos. E dentro do possível, quando não houver prejuízo para a definição de diagnóstico e tratamento, a consulta em telemedicina é muito bem-vinda neste momento. A gente passa por um momento de adaptação, então nem todos os profissionais têm as plataformas adequadas. Apesar de autorizado pelos CRMs estaduais e pela ANS, esse pagamento também ele não tem acontecido de forma imediata, tem muitos convênios ainda não autorizando, isso precisa de fato ser regulamentado. Então, essa é a questão da telemedicina. Todo aquele paciente que puder ser atendido sem exame físico
e que der para resolver por telemedicina, eu acho que neste momento essa é a ferramenta mais segura para o paciente. Para os pacientes que precisam de consultar, e como essa pandemia ainda, infelizmente, tem muito tempo pela frente, mesmo a gente achatando as curvas, a gente ainda não tem vacina e tratamento, muitos pacientes precisarão retomar as suas consultas para não ter prejuízo em outras doenças, é o que a gente está prevendo, infelizmente, impacto negativo em mortalidade de outras doenças, como câncer, doenças reumatológicas. Essa volta às clínicas, aos hospitais, ela precisa ter um cuidado extremo. Então, todo paciente usar máscara, evitar o contato, o toque de todas as superfícies, ir ao hospital e clínica, idealmente sozinho, para evitar aglomeração de pessoas, quando não for possível, apenas um acompanhante. As clínicas, os hospitais estão se adaptando, distanciamento das filas, distanciamento das salas de espera, retirada de revistas e outros objetos de salas de espera para evitar essa contaminação, limpeza regular de todas as superfícies que o paciente possa vir a tocar, disponibilizar álcool e, além dos profissionais, também estarem de máscara e seus EPIs adequadamente. E essa necessidade varia de acordo com a especialidade. Doutora, a senhora citou essa questão da telemedicina e também fez uma ressalva que nem todos os atendimentos podem ser feitos à distância. A senhora, como diretora da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, como é que fica, essa questão dos pacientes com câncer que estão fazendo tratamento de quimioterapia, radioterapia? Como é que fica diante dessa pandemia? Bom, eu acho que essa pandemia ela tem vários momentos. E a gente tem que ir fazendo leituras momentâneas e propondo condutas para cada uma dessas etapas. Então, num primeiro momento, todo mundo foi radical num cancelamento maior das consultas, mas diante dessa previsão de uma duração mais longa, a gente vai ter que readaptar. No Brasil, por exemplo, são mais de 600 mil casos novos de câncer todo ano. Se a gente ficar sem as estratégias de rastreamento, por exemplo, colonoscopia, mamografia, a gente certamente vai pegar um número maior de casos avançados no futuro, que o câncer não evolui, e muitos pacientes perdendo o momento ideal para a sua cura. Então, agora que a gente está com cerca de 45 dias de quarentena no Brasil, na maioria dos estados, de fato, a gente tem que repensar isso tudo e criar estratégias para que os pacientes oncológicos continuem fazendo seus tratamentos adequadamente. O que é a orientação da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica é que todo paciente, em primeira consulta, ele precisa ser avaliado para a definição da necessidade de tratamento imediato. Essa primeira consulta ela precisa ser feita presencialmente, porque não é possível prescindir do exame físico. Todos os pacientes em tratamento oncológico de quimioterapia, radioterapia ou com uma definição de cirurgia devem ter essa definição do tratamento pelo seu médico. O paciente não deve cancelar por conta própria. A maioria dos tratamentos estão sendo mantidos com adaptações para a segurança do paciente. Adiar um tratamento de quimioterapia pode ser perder o momento da cura do paciente. Então, essa definição daqueles tratamentos que podem ser adaptados ou eventualmente adiados precisa ser da equipe do paciente e cada caso avaliado individualmente. A maioria dos tratamentos oncológicos tem sido mantidos e isso é fundamental. Agora, doutora, até para encerrar, é importante deixar um apelo. A senhora falava dos tratamentos para o câncer e muita gente tem caído, na maioria dos hospitais, a procura aí por emergência com outras doenças. Isso tem feito com que pessoas morram dentro de casa. Então, qual que é o conselho que a senhora pode deixar para o ouvinte da Rede Alesp? Eu acho que é o momento de ficar em casa na maioria das queixas menores, que a gente habitualmente procura auxílio médico, mas rastreamento de câncer, dor torácica, dor de cabeça fora de controle, aquilo que está muito diferente do que o paciente vinha sentindo, um sintoma de uma febre alta, às vezes não relacionada com uma suspeita de Covid, mas eu vi um caso de uma amigdalite que acabou evoluindo com um abscesso, coisas simples que tratadas oportunamente não dão problema
mas não tratadas, elas têm evoluções graves como eram no passado. Então, a gente, no caso de ter dúvida do que deve ser procurado ajuda presencial médica, há uma série de instituições disponibilizando consultas gratuitas pela internet, por telefone. Tem a Missão Covid, tem a Missão TUME, várias instituições a qual estou ligada, por exemplo, a Universidade Federal de Minas Gerais, oferecendo orientação gratuita para pacientes com outros sintomas ou com sintomas de Covid, o que fazer, se deve ou não procurar ajuda médica. Eu acho que é difícil a gente elencar todos os sintomas que podem ser graves para ficar em casa. O mais seguro é, fugindo do habitual do paciente, ele entra em contato com uma dessas redes de apoio, e essas redes de apoio vão ajudar na decisão do paciente se ele precisa, sim, ir a um serviço de urgência. Doutora, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Eu agradeço, doutora. todos se cuidem.